Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos que nos acompanham pelo canal do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. São 18 horas e todos os dias nesse mesmo horário temos sempre um trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, da cidade de Poá, esperando por você. Meu nome é Vânia e estou incumbida hoje de realizar o Evangelho. É uma das obras básicas da doutrina espírita e que nos traz a parte moral dos ensinamentos de Jesus. Antes de iniciarmos a nossa atividade, vamos a alguns recados para depois fazermos a nossa prece de abertura e o Evangelho propriamente dito. Assim, alguns recados importantes da casa é que estamos com algumas atividades presenciais em nossa casa. Sexta-feira, às 19 horas, com uma palestra sobre o Evangelho. No domingo, às 9 horas, palestras com temas variados, porém com base nos princípios que norteiam a doutrina espírita. Na segunda-feira, que é hoje, nós temos um trabalho privativo para os médiuns e só em caso de extrema necessidade haveria assistidos para passar por este tratamento. Eu quero agradecer a Arielle, a todos que estão entrando. O Marilda, a Arielle está me desejando uma boa live. Muito obrigada. José Faria, Nelson, meus amigos, esse meu suporte aqui do celular, preciso tomar cuidado porque ele já caiu no início da live, né? Então, eu estava me referindo às atividades presenciais da casa. Então, hoje à noite, né? Hoje às 19 horas, nós temos uma atividade, mas é privativa para os médiuns. Já na quinta-feira, temos uma atividade que ela é dividida em duas partes. Das 15 às 16, fazemos um estudo de obras espíritas. Então, nós estudamos o Pão Nosso, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, bem semelhante ao que fazemos aqui na sexta-feira. Porém, mais aprofundado, porque é uma hora e aqui nós temos bem pouco tempo. E em nossa live na sexta-feira estamos abordando a obra Caminho, Verdade e Vida. E na Casa Espírita Maria de Nazaré abordamos a obra Pão Nosso. Então, meus amigos, essas são as atividades presenciais da casa. Lembramos que seguimos com todos os protocolos preconizados olha, gente, que eu até me esqueci, mas pela saúde, né? Pelas organizações de saúde, pronto. Então, é obrigatório o uso de máscara, nós oferecemos álcool em gel, as cadeiras estão distanciadas ainda, embora a pandemia esteja sendo paulatinamente debelada, nós ainda estamos com todos os cuidados em nossa casa. É só lembrar que na quinta-feira, das 15 às 16, é aberto ao público. Das 16 às 16h30, que começa a segunda parte do trabalho de assistência espiritual ligada à desobsessão, e aí só ficam os trabalhadores da casa, ok? Então, das 15 às 16 na quinta-feira. Quero lembrar a todos também que continuamos com a nossa campanha de Fraternidade Alta de Souza, que, como o nome já diz, é uma campanha fraterna, que visa orientar as famílias espiritualmente, assisti-las materialmente igualmente, né? Então, todo segundo sábado de cada mês, nós temos a nossa campanha. Então, a casa fica aberta entre 15 e 16h30 para receber os donativos, mantimentos, produtos de higiene e limpeza. Temos ainda a nossa campanha do agasalho,
a campanha por conta do inverno. É certo que nesses últimos dias tem estado bastante quente, porém sabemos que por estarmos na estação do inverno, essa situação pode mudar e as noites frias voltarem a ocorrer. Então, quem puder colaborar conosco, lá na casa a gente tem uma caixa de papelão grande onde podem ser depositados os donativos. Meus amigos, eram esses os recados, as informações a respeito da nossa casa espírita. Agora vamos todos juntos, unindo os nossos corações, nossos pensamentos, para fazermos uma prece. E eu também dou as boas-vindas a Susan, ao André. Sejam bem-vindos e vamos à nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O nosso evangelho de hoje é realizado numa sequência que é estabelecida já pela Casa Espírita. E hoje nós vamos abordar o capítulo 23. E o capítulo 23 tem como tema moral estranha. Então, este capítulo é dedicado àqueles ensinamentos do Mestre Jesus que nos vêm de forma realmente estranha e nos perguntamos, mas será que Jesus disse isso mesmo? Ou será que foi bem traduzido? Ou será que, embora ele tenha dito, a palavra tinha um outro sentido que escapa ao nosso conhecimento? Afinal de contas, a língua que Jesus falava era o aramaico e era pobre. Uma palavra tinha vários significados. Então, Kardec vai nos trazer neste capítulo os esclarecimentos necessários para que possamos compreender com mais propriedade algumas passagens da vida do Mestre Jesus e de seus ensinamentos maravilhosos. Os itens que nós vamos abordar vão do 9 ao 18. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu recomendo a leitura, mas ela é extensa para abordarmos aqui, nesta live, que pretende ser curtinha, sempre curtinha, nós não temos um tempo grande. Então, eu vou fazer a leitura bastante reduzida. Eu vou ler tão somente os itens 9, 16 e 18. Vai do 9 ao 18. Então, vamos à leitura? Não vim trazer a paz, mas a espada. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas espada, porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Mateus, capítulo 10, versículos de 34 a 36. Quando Jesus disse, não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era o seguinte: não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para as quais o meu nome servirá de pretexto. Porque os homens não me haverão compreendido ou não terão querido compreender-me. Os irmãos, separados pelas suas crenças, lançarão a espada um contra o outro e a divisão se fará entre os membros de uma mesma família que não terão a mesma fé.
Vim lançar o fogo na terra para consumir os erros e os preconceitos, como se põe fogo num campo para se destruir as ervas daninhas. E anseio porque se acenda, para que a depuração se faça mais rapidamente, pois dela sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz. Ao ódio dos partidos, a fraternidade universal. As trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, que dando a conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá termo à luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem solução, que só acarreta desolação e leva o distúrbio até mesmo ao seio das famílias, os homens reconhecerão onde se encontram os seus verdadeiros interesses, no tocante a este e ao outro mundo, e verão de que lado se acham os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Nesse momento, todos virão abrigar-se sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, segundo a verdade e os princípios que vos ensinei. Aquelas palavras de Jesus devem ser entendidas, portanto, como referentes à cólera, que, segundo previa, a sua doutrina iria suscitar, aos conflitos momentâneos que surgiriam como consequência, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu com os hebreus antes de sua entrada na terra prometida, e não como um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal devia provir dos homens e não dele. A sua posição era a do médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, revolvendo os humores malignos do enfermo. Então, esta é a leitura da noite. Vamos então aos comentários, conversarmos um pouco dessa interpretação que foi nos trazida por Kardec, secundado pelos espíritos superiores. Então, o texto, o tema de hoje, o título é Não vim trazer a paz, mas a espada. Num dado momento da leitura, que ela não foi realizada na íntegra, Kardec informa que, de fato, Jesus teria pronunciado essas palavras. E se fôssemos numa primeira e apressada interpretação, analisarmos, diríamos que Jesus veio trazer a espada porque ele tinha uma missão violenta, ele iria colocar um contra o outro, mas o bom senso, a lógica nos diz que Jesus Cristo, o médico de nossas almas, que veio nos ensinar a amar, não poderia jamais, com suas palavras, ter nos incitado à cólera, à violência, à agressividade, sobretudo com os familiares que conosco convivem. Portanto, essas palavras teriam que ser interpretadas à luz do Espiritismo, ou à luz de um conceito ou de um sentido menos literal e que pudéssemos abordar o espírito da letra, o espírito das palavras. Já disseram, que a palavra mata e o espírito vivifica. Ou seja, se traduzirmos ao pé da letra, se analisarmos, nós interpretarmos, melhor dizendo, ao pé da letra, nós estamos perdendo uma oportunidade maravilhosa de compreendermos os ensinamentos de Jesus. Então,
quando Jesus disse que não veio trazer a paz, mas a espada, é que ele sabia que a espada não viria dele, mas de nós, seres humanos, falíveis, ainda carregados de imperfeições morais e avessos à mudança. Jesus veio trazer uma mudança radical para a humanidade terrestre. Entre os judeus, por exemplo, porque entre outros povos, o que reinava era eles não acreditavam no único Deus, então era o politeísmo. Grécia, Roma, tantos outros países e terras de então eram politeístas. Então, Jesus não veio por acaso nascer entre os judeus. É porque lá já havia a ideia de um Deus único, já trazida por Abraão. Depois Moisés reforça a questão do Deus único, nos traz por intuição superior os 10 mandamentos que ele recebe no Monte Sinai. Então, nós percebemos que há um crescendo para preparar o terreno para que o Mestre Jesus pudesse vir e implantar o amor na terra. Vejam que quando Jesus chega, a lei que era vigente era a lei mosaica ou a lei de Moisés. E a lei mosaica, ela era constituída de 2 partes distintas. Uma que era os 10 mandamentos, a lei de Deus, digamos assim, porque ali estão os germes da fraternidade, dos direitos humanos. Mas havia uma outra bem diferente, que era trazida pelo próprio Moisés, a fim de que pudesse disciplinar aquele povo tão indisciplinado, agressivo, incompreensivo e também, como todos nós até hoje, somos avessos às mudanças, nós temos resistência. Então, o que era vigente era a lei de Moisés. E a lei propriamente que Moisés legislou, ela por muitas vezes se colocava em contraste, em contradição com a lei de Deus. Eu sempre procuro dar esse exemplo, porque se nos 10 mandamentos está explícito não matarás, mas havia uma série de infrações que levariam à pena de morte, o que está em flagrante contradição com o não matarás dos 10 mandamentos. As mulheres que fossem pegas em flagrante adultério seriam lapidadas, ou seja, apedrejadas até a morte. Mas a humanidade de então não ousava ou não tinha condição intelectual, moral, de contestar junto a Moisés essa questão. Então, Jesus chega para nos dizer que aquele Deus pintado por Moisés, um Deus punitivo, vingativo, capaz de prejudicar deliberadamente os seus filhos, não existia. E que Deus era nosso Pai. E, portanto, não deveria ser temido, mas sim amado. Deveríamos acreditar, respeitar e amar. Então, sabemos que quando Jesus chegou, ele revolucionou um status quo da humanidade de então. E, com certeza, ele contrariou interesses dos poderosos de então. Os fariseus, os saduceus, do sinédrio, dos príncipes, dos sacerdotes e até do rei Herodes, como não? Não é? Então, nós sabemos que
Jesus, ele, tudo que estava nos 10 mandamentos e que não era exatamente daquela forma, por exemplo, santificar o dia de sábado. Claro que o pensamento era, tenha um dia para repouso. Porém, como é que os judeus interpretavam essa passagem? Que não poderia trabalhar de maneira alguma. E Jesus, nosso mestre, fazia questão de curar aos sábados e ainda dizia, meu Pai não para de trabalhar, meu Pai trabalha até hoje, referindo-se a Deus, nosso Pai. Então, ele realmente suscitou ódios, rancores, medo naqueles que queriam derrubá-lo de toda forma. E Jesus sabia do que viria depois. Jesus sabia que o cristianismo nascente teria que passar por duras provas, por situações de lutas sangrentas e que numa mesma família haveria divisão. Por quê? Lá no início, alguns aceitariam as palavras de Jesus. Outros se fixariam ainda na lei de Moisés. Então, com muita propriedade, Jesus afirma que, mesmo entre os domésticos, haveria esta divisão. Um acreditaria numa coisa, o outro acreditaria noutra. E não precisamos ir longe. Isso acontece com frequência ainda hoje. Sabemos que em muitas famílias há uma divisão. Um é católico, o outro é evangélico, o outro é espírita, o outro é ateu, o outro é umbandista. E temos ali, entre outras religiões, temos ali várias religiões. E por vezes, dependendo do espírito reencarnado, que pode ser muito radical, acha então que só a sua religião é a que salva, só a sua religião é que é a dona da verdade. Então, fatalmente haverá discussões, debates e pode mesmo haver ruptura nas relações familiares, nas relações sociais. Então, o que Jesus nos coloca é que, de fato, a sua doutrina, infelizmente, suscitaria muita dor, muito sofrimento. Sabemos que a religião católica, ela cumpriu de forma triste essas palavras de Jesus, pois que os homens que estiveram à frente da religião católica, agora está muito diferente, mas lá em seus primórdios e ao longo da história do catolicismo, nós vimos mandos e desmandos, homens que utilizaram a religião como pretexto para terem poder, para fazer conchavos políticos, e os ensinamentos de Jesus passavam longe. Poderiam falar de Jesus, mas não vivenciavam Jesus em suas atitudes. Então temos as cruzadas, a Santa Inquisição, perseguições sangrentas, muita morte. E isso tudo, como disse Jesus, que utilizariam o nome dele como pretexto. Então, matariam em nome de Jesus para estabelecer o cristianismo de uma forma violenta, saqueando, violentando o livre-arbítrio do outro. Então, de fato, Jesus não veio trazer a paz, mas a espada. Jesus, não porque ele quisesse fazer isso de maneira alguma, porém, as consciências humanas, sempre manchadas por imperfeições morais, acabariam por não compreender a fraternidade que deve imperar entre irmãos,
pois que somos filhos de um mesmo Pai. Não importa a língua que falemos, o nome que ostentemos, o partido político ao qual nos filiemos, a nossa religião, qual religião professamos. Não, isso não importa. Somos todos irmãos e filhos de um mesmo Pai amoroso que espera que voltemos a Ele, transformados em luz, e que possamos com Ele contribuir para a paz universal. Então, de fato, e infelizmente, a doutrina ou os ensinamentos do Mestre Jesus não se fizeram prevalecer de forma pacífica. Se hoje ainda há irmãos que se utilizam da religião para uma plataforma política, para ganharem votos, para ganharem a confiança da população, e vejam, estamos no século 21. Imaginemos anteriormente, quando nós seres humanos éramos ainda menos depurados, estávamos muito mais voltados para a materialidade do que a espiritualidade. Então, meus amigos, reflitamos e façamos com que, não importando a religião que nossos irmãos possam adotar, que nós usemos do respeito, da compreensão, porque senão estaremos em franca oposição às palavras do Mestre Jesus, quando resumiu os 10 mandamentos em apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Queridos irmãos, eram essas as considerações a respeito deste tema. Fica aí a dica de leitura, itens 9 a 18, capítulo 23, Moral Estranha. Queridos amigos, convido novamente a cada um de vocês, agradecendo imensamente por estarem conosco nesses momentos em que, às 18 horas, na hora da Ave Maria, nós voltamos os nossos corações para esta Casa Espírita Maria de Nazaré, voltamos o nosso pensamento para Maria Santíssima e agradecemos por esses momentos que pudemos passar juntos, elevando o nosso pensamento, porque sabemos que a nossa reforma íntima passa necessariamente pela sintonia que possamos ter. E essa sintonia se estabelece através do pensamento, da palavra, do sentimento e da atitude que possamos vir a ter. Oremos, meus irmãos, a Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, assim é e assim será, para todo sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, tudo de bom, uma semana maravilhosa para todos nós. E eu gostaria de pedir uma gentileza, que possamos ir lá no canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré, que é o CEMN Poá, e darmos o nosso like, porque assim nós impulsionamos esse canal, contribuindo para que a doutrina espírita chegue a mais corações. Queridos amigos, até a próxima, fiquem com Deus, recebam o meu abraço fraterno e apertado. Tchau, tchau. É conquista do próprio espírito. Então, nesses mundos superiores ao nosso,
Os espíritos que estão encarnados, eles veem os que estão desencarnados, normalmente, e se comunicam mentalmente. Praticamente todos. Aqui, poucos conseguem se comunicar, poucos têm mediunidade, e ainda assim na mediunidade natural, não é conquista do espírito. Então, qual mediunidade que é essa? É a mediunidade de prova. Que é uma mediunidade cujos dons e aptidões são emprestados para a criatura que vai reencarnar com essa mediunidade, para ele poder, através dessa condição, dar passos mais largos na sua condição evolutiva e quitar dívidas que contraiu em encarnações anteriores. Então, por exemplo, a pessoa que tem a mediunidade, ela poderá ajudar muito mais pessoas do que se ela vivesse a vida normal dela. Com a mediunidade, vai ampliar o rol de pessoas que ela tem o dever de ajudar, porque ela prejudicou. Antes ela prejudicou, então agora ela vai ajudar, e a mediunidade vai servir para esse fim. Então, essa é a mediunidade de prova, que não é conquista do espírito, porque muitas vezes a pessoa acha que é uma mediunidade que é dela, que ela conquistou, não é não, foi um empréstimo. Ela desencarna, ela não tem essa mediunidade. Ela entra em uma nova encarnação, ela poderá não ter, porque ela não conquistou, não é dela. Mas se é um espírito evoluído, a mediunidade é dele, você conquistou, é sua, que nem a pessoa que tem caráter, ela não vai ficar mau caráter. Não. Se ela é bom caráter, não vai ser. A pessoa que conquista virtudes, valores morais, ela vai reencarnar e outras vezes ela vai continuar com aquelas virtudes. É uma pessoa virtuosa. Ela já conquistou, faz parte dela. A mediunidade é a mesma coisa, a natural. Mas a mediunidade de prova não é. Então, ela é emprestada por Deus, pelos espíritos superiores, para a criatura na encarnação poder exercitar, né, esses dons, né, e poder, com o exercício dessa mediunidade, ajudar muitas pessoas e conseguir, dessa maneira, pagar o mal que fez antes com o bem agora através da mediunidade. É por isso, então. E já entrando na parte B da aula 8, é por isso, então, que não se pode cobrar pelo exercício da mediunidade. Vocês entenderam por quê? Porque é um empréstimo que é feito a você, não é seu. É diferente de você, por exemplo, estudar, fazer 6 anos de medicina, depois fazer mais 3 anos de especialização, e depois fazer mais outro tanto tempo de estudo, e você vira um médico especialista, por exemplo, de cirurgião de cérebro, cirurgião neurovascular, qualquer coisa assim. Você estudou, você trabalhou, você conquistou pelo seu esforço e você hoje é um médico. Okay. Outra coisa é você ter emprestada mediunidade de cura e que você vai também, como o médico faz para curar as pessoas, o corpo, você vai trabalhar para curar também, né, com a mediunidade, e você começa a aceitar no início uns pequenos presentinhos, uns pequenos agradinhos, e depois, com o tempo, você vai passar a cobrar. Primeiro você vai aceitar presente. Primeiro você vai começar a aceitar os que as pessoas dão para você. Com o tempo, você vai começar a cobrar. Gente, com o Chico aconteceu isso, hein? Ele chegou uma vez lá na casa, que era a casa dele mesmo, que ele atendia, tinha gente trazendo galinha, porco, verdura, legume, ele chegou vendo aquele monte de coisa e ficou assustado. O que é isso, gente? Aí foi falar com o irmão falou, não, é o pai que está pedindo para o povo trazer aí, porque aqui não pode ser também assim, que nós estamos passando necessidade. O Chico fala que esse foi o dia em que ele foi o dia mais infeliz da vida dele. Ele mandou devolver tudo para todo mundo, chamou a atenção do pai, chamou a atenção do irmão e falou que nada podia ser cobrado. Vocês vejam, o Chico, hein? Mas muitas pessoas que têm mediunidade, elas vão cobrar. Não é abonado pela espiritualidade superior. Por quê? O nosso tema agora é: dai de graça o que de graça recebeste. Então você tem mediunidade de cura. Eu nunca vi falar que Jesus cobrava. Quando ele fazia as curas de pessoas aleijadas, paralíticas, pessoas que tinham cegueira, lepra, na época, que eu chamava de hanseníase. Na época, a lepra é uma doença mortal. Todo mundo morria de medo, porque ela é altamente contagiosa. Todo mundo morria de medo.
Ninguém ficava perto de leproso. Jesus chegava, abraçava, passava a mão, só ficava curada. Ficava limpa, como se dizia. Nunca ouvi falar que Jesus cobrou nada. Tampouco os seus discípulos cobravam qualquer coisa. Nunca cobravam nada. Depois que Jesus retornou ao plano espiritual, em definitivo, os discípulos de Jesus, depois daquele Pentecoste, que foi, eles receberam, como se diz, o Espírito Santo, né, foram consagrados, e passaram a falar vários idiomas. Eles falavam no idioma deles, que era o aramaico. No entanto, o povo todo que estava ali, que falava idiomas diversos e não entendiam o aramaico, entendiam o que eles falavam. Entendiam o que eles falavam. Eles estavam falando na praça, gente que estava lá longe ouvia. E não tinha microfone, alto-falante. Ouvia. Isso tudo é mediunidade. E, no entanto, nada era cobrado. Então, Cristo falou assim: dai de graça o que de graça recebeste. É por isso que ele disse isso. Porque nós estamos falando aqui de mediunidade de prova. Não é uma conquista sua, emprestada. Você não pode cobrar. Se lhe foi concedido graciosamente essa mediunidade, como é que você vai cobrar? Se você cobrar, você vai trair problema para você. Por quê? Os espíritos superiores, os mentores que te assessoram na sua tarefa, que te ajudam na sua encarnação, você começa a cobrar, eles vão sair de perto de você. Eles vão primeiro tentar te ajudar. Olha, não faz isso não, isso vai dar problema para você. Você começa a cobrar, já não ajuda quem você devia ajudar, porque aquele que você precisa ajudar não tem como te pagar. E esse daí é quem você tem que ajudá-lo, porque ele não pode pagar. E você vê que a mediunidade justamente para ajudá-lo, e ele não pode pagar, você não ajuda. Você está desperdiçando sua encarnação, o seu objetivo da encarnação. E é através do amor, através da mediunidade. Mas a mediunidade com Jesus, você se acertar com a justiça divina. Porque você está endividado. Praticamente todos os médiuns estão. Por quê? Muitas questões de prova, gente. Mediunidade de nós todos, praticamente, mediunidade de prova. As pessoas pensam que o médium é uma pessoa especial. Não é, não. Ninguém está aqui é especial. Todo mundo que está aqui é devedor perante a justiça divina. Nós já erramos muito. Agora, que nós não podemos errar nessa encarnação. Essa encarnação, gente, ela é preciosíssima. Numa das oportunidades posteriores, a gente vai depois abordar esse assunto. Agora não vai dar tempo. Então, veja bem uma coisa. É fundamental que o médium não comercialize a sua mediunidade. Não cobre. É diferente de um atendimento no consultório, pessoa que aplica reiki. Estou falando disso. Eu estou falando do exercício da mediunidade de prova em que a pessoa não deve cobrar. Porque os espíritos que são os mentores vão se afastar. Gente, casa vazia, sem dono, fica vazia há muito tempo? Não, né? Quem que vai entrar numa casa vazia, abandonada? É maconheiro, é gente desocupada, é gente que bebe, que não tem onde ficar, que vai lá, a casa está vazia, vai lá fazer sexo, que a casa está vazia, vai lá puxar um fumo, só joga excremento lá, a energia fica horrorosa. São esses espíritos inferiores que, inclusive, muitos deles querem te prejudicar, porque eles são seus inimigos. Vão desencarnar, querem te derrubar, querem te destruir. E eles vão te incentivar. Cobra mesmo, você é bobo, você tem aí esse dom aí, que é dom de Deus que te deu, você é Deus. Dom é seu, você tem que cobrar. Não tem mal nenhum. Você vai começar a ouvi-los. O mentor vem e fala, olha, não faça isso. Vamos voltar para a nossa missão, né? E você começa a ouvir o outro lá, né? Que está falando para você cobrar, você começa a cobrar. E os seus mentores vão se afastando de você. E os seus inimigos, são seus obsessores, eles vão chegar pertinho de você. E aí você gosta. Você entra dinheiro, você começa a gostar. Começa a comprar um carro novo, uma fazenda, cabeça de gado, um apartamento, pulseira de ouro, colar de ouro. A vida começa a sorrir para você, no dinheiro. E você não vai parar mais. Mas saiba, uma hora vai dar problema para você. Você não vai ter limite. Você vai começar a
gravidez e mais para frente. Numa dessas que você vai realizar a cura, a mediunidade de cura, você vai fazer bobagem. A mulher está lá para você fazer a cura, você vai fazer bobagem. Vai dar polícia, vai dar processo, você vai preso. Para cadeia. Que é o que os espíritos queriam. Que você fosse ridicularizado, que você fosse para cadeia, porque daí eles vão dar risada de você e vão te colocar na cabeça que você tem que se suicidar. Você está agora desprestigiado. Para você que o único jeito ali é se suicidar. Você se suicida e vão te dar risada. Uma encarnação que poderia ser vitoriosa, uma encarnação que poderia ser super bem aproveitada, resgatar dívidas grandes que cada um de nós tem, a gente joga tudo por terra. Por quê? Ambição. O egoísmo. A gente querer ser mais do que é. Agora, quando a gente conquista a virtude da humildade, você foge disso. O exemplo nosso é o Chico. Não tem maior exemplo para nós. Então, para o bom exercício da mediunidade, sem a humildade, você fica sujeito a chuvas e tempestades. E, dependendo, você pode acabar dando ouvido para aqueles espíritos que querem prejudicar. O Divaldo Franco é um outro exemplo para nós. Ele tinha um obsessor pertinaz do Divaldo, que era um espírito que desencarnou a encarnação anterior por suicídio, no qual o Divaldo foi um agente provocador, vamos dizer assim. Vocês assistiram o filme, assistam lá, tem essa parte aí. E esse espírito odiava de todas as formas do Divaldo. Mas o Divaldo, né, conseguiu dar a volta por cima. Até no filme mostra o Divaldo tentando suicidar, mas ele não fez isso. Muita ajuda espiritual, não fez isso. La voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite e se le porta via. La voce di Maria, dolce melodia, che ci porta il cuore sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra l'anima
boa noite, meus amigos. Boa noite a todos que nos acompanham pelo canal do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. São 18 horas e todos os dias nesse mesmo horário temos sempre um trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, da cidade de Poá, esperando por você. Meu nome é Vânia e estou incumbida hoje de realizar o Evangelho. É uma das obras básicas da doutrina espírita e que nos traz a parte moral dos ensinamentos de Jesus. Antes de iniciarmos a nossa atividade, vamos a alguns recados para depois fazermos a nossa prece de abertura e o Evangelho propriamente dito. Assim, alguns recados importantes da casa é que estamos com algumas atividades presenciais em nossa casa. Sexta-feira, às 19 horas, com uma palestra sobre o Evangelho. No domingo, às 9 horas, palestras com temas variados, porém com base nos princípios que norteiam a doutrina espírita. Na segunda-feira, que é hoje, nós temos um trabalho privativo para os médiuns e só em caso de extrema necessidade haveria assistidos para passar por este tratamento. Eu quero agradecer a Arielle, a todos que estão entrando. O Marilda, a Arielle está me desejando uma boa live. Muito obrigada. José Faria, Nelson, meus amigos, esse meu suporte aqui do celular, preciso tomar cuidado porque ele já caiu no início da live, né? Então, eu estava me referindo às atividades presenciais da casa. Então, hoje à noite, né? Hoje às 19 horas, nós temos uma atividade, mas é privativa para os médiuns. Já na quinta-feira, temos uma atividade que ela é dividida em duas partes. Das 15 às 16, fazemos um estudo de obras espíritas. Então, nós estudamos o Pão Nosso, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, bem semelhante ao que fazemos aqui na sexta-feira. Porém, mais aprofundado, porque é uma hora e aqui nós temos bem pouco tempo. E em nossa live na sexta-feira estamos abordando a obra Caminho, Verdade e Vida. E na Casa Espírita Maria de Nazaré abordamos a obra Pão Nosso. Então, meus amigos, essas são as atividades presenciais da casa. Lembramos que seguimos com todos os protocolos preconizados olha, gente, que eu até me esqueci, mas pela saúde, né? Pelas organizações de saúde. Pronto. Então, é obrigatório o uso de máscara, nós oferecemos álcool em gel, as cadeiras estão distanciadas ainda, embora a pandemia esteja sendo paulatinamente debelada, nós ainda estamos com todos os cuidados em nossa casa. É só lembrar que na quinta-feira, das 15 às 16, é aberto ao público. Das 16 às 16h30, que começa a segunda parte do trabalho de assistência espiritual ligada à desobsessão, e aí só ficam os trabalhadores da casa, ok? Então, das 15 às 16, na quinta-feira. Quero lembrar a todos também que continuamos com a nossa campanha de Fraternidade Alta de Souza, que, como o nome já diz, é uma campanha fraterna, que visa orientar as famílias espiritualmente, assisti-las materialmente igualmente, né? Então, todo segundo sábado de cada mês, nós temos a nossa campanha. Então, a casa fica aberta entre 15 e 16h30 para receber os donativos, mantimentos, produtos de higiene e limpeza. Temos ainda a nossa campanha do agasalho,
a campanha por conta do inverno. É certo que nesses últimos dias tem estado bastante quente. Porém, sabemos que por estarmos na estação do inverno, essa situação pode mudar e as noites frias voltarem a ocorrer. Então, quem puder colaborar conosco, lá na casa a gente tem uma caixa de papelão grande onde podem ser depositados os donativos. Meus amigos, eram esses os recados, as informações a respeito da nossa casa espírita. Agora vamos todos juntos, unindo os nossos corações, nossos pensamentos, para fazermos uma prece. E eu também dou as boas-vindas a Susan, ao André. Sejam bem-vindos. E vamos à nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O nosso evangelho de hoje é realizado numa sequência que é estabelecida já pela Casa Espírita. E hoje nós vamos abordar o capítulo 23. E o capítulo 23 tem como tema moral estranha. Então, este capítulo é dedicado àqueles ensinamentos do Mestre Jesus que nos vêm de forma realmente estranha e nos perguntamos, mas será que Jesus disse isso mesmo? Ou será que foi bem traduzido? Ou será que, embora ele tenha dito, a palavra tinha um outro sentido que escapa ao nosso conhecimento? Afinal de contas, a língua que Jesus falava era o aramaico e era pobre. Uma palavra tinha vários significados. Então, Kardec vai nos trazer neste capítulo os esclarecimentos necessários para que possamos compreender com mais propriedade algumas passagens da vida do Mestre Jesus e de seus ensinamentos maravilhosos. Os itens que nós vamos abordar vão do 9 ao 18. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu recomendo a leitura, mas ela é extensa para abordarmos aqui, nesta live, que pretende ser curtinha, sempre curtinha, nós não temos um tempo grande. Então, eu vou fazer a leitura bastante reduzida. Eu vou ler tão somente os itens 9, 16 e 18. Vai do 9 ao 18. Então, vamos à leitura? Não vim trazer a paz, mas a espada. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas espada, porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Mateus, capítulo 10, versículos de 34 a 36. Quando Jesus disse, não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era o seguinte: não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para as quais o meu nome servirá de pretexto. Porque os homens não me haverão compreendido ou não terão querido compreender-me. Os irmãos, separados pelas suas crenças, lançarão a espada um contra o outro e a divisão se fará entre os membros de uma mesma família que não terão a mesma fé.
Vim lançar o fogo na terra para consumir os erros e os preconceitos, como se põe fogo num campo para se destruir as ervas daninhas. E anseio porque se acenda, para que a depuração se faça mais rapidamente, pois dela sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz. Ao ódio dos partidos, a fraternidade universal. Às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, que dando a conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá termo à luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem solução, que só acarreta desolação e leva o distúrbio até mesmo ao seio das famílias, os homens reconhecerão onde se encontram os seus verdadeiros interesses, no tocante a este e ao outro mundo, e verão de que lado se acham os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Nesse momento, todos virão abrigar-se sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, segundo a verdade e os princípios que vos ensinei. Aquelas palavras de Jesus devem ser entendidas, portanto, como referentes à cólera, que, segundo previa, a sua doutrina iria suscitar, aos conflitos momentâneos que surgiriam como consequência, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu com os hebreus antes de sua entrada na terra prometida, e não como um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal devia provir dos homens e não dele. A sua posição era a do médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, revolvendo os humores malignos do enfermo. Então, esta é a leitura da noite. Vamos então aos comentários, conversarmos um pouco dessa interpretação que foi nos trazida por Kardec, secundado pelos espíritos superiores. Então, o texto, o tema de hoje, o título é Não vim trazer a paz, mas a espada. Num dado momento da leitura, que ela não foi realizada na íntegra, Kardec informa que, de fato, Jesus teria pronunciado essas palavras. E se fôssemos numa primeira e apressada interpretação, analisarmos, diríamos que Jesus veio trazer a espada porque ele tinha uma missão violenta, ele iria colocar um contra o outro, mas o bom senso, a lógica nos diz que Jesus Cristo, o médico de nossas almas, que veio nos ensinar a amar, não poderia jamais, com suas palavras, ter nos incitado à cólera, à violência, à agressividade, sobretudo com os familiares que conosco convivem. Portanto, essas palavras teriam que ser interpretadas à luz do Espiritismo, ou à luz de um conceito ou de um sentido menos literal e que pudéssemos abordar o espírito da letra, o espírito das palavras. Já disseram, que a palavra mata e o espírito vivifica. Ou seja, se traduzirmos ao pé da letra, se analisarmos, nós interpretarmos, melhor dizendo, ao pé da letra, nós estamos perdendo uma oportunidade maravilhosa de compreendermos os ensinamentos de Jesus. Então,
quando Jesus disse que não veio trazer a paz, mas a espada, é que ele sabia que a espada não viria dele, mas de nós, seres humanos, falíveis, ainda carregados de imperfeições morais e avessos à mudança. Jesus veio trazer uma mudança radical para a humanidade terrestre. Entre os judeus, por exemplo, porque entre outros povos, o que reinava era eles não acreditavam no único Deus, então era o politeísmo. Grécia, Roma, tantos outros países e terras de então eram politeístas. Então, Jesus não veio por acaso nascer entre os judeus. É porque lá já havia a ideia de um Deus único, já trazida por Abraão. Depois Moisés reforça a questão do Deus único, nos traz por intuição superior os 10 mandamentos que ele recebe no Monte Sinai. Então, nós percebemos que há um crescendo para preparar o terreno para que o Mestre Jesus pudesse vir e implantar o amor na terra. Vejam que quando Jesus chega, a lei que era vigente era a lei mosaica ou a lei de Moisés. E a lei mosaica, ela era constituída de 2 partes distintas. Uma que era os 10 mandamentos, a lei de Deus, digamos assim, porque ali estão os germes da fraternidade, dos direitos humanos. Mas havia uma outra bem diferente, que era trazida pelo próprio Moisés, a fim de que pudesse disciplinar aquele povo tão indisciplinado, agressivo, incompreensivo e também, como todos nós até hoje, somos avessos às mudanças, nós temos resistência. Então, o que era vigente era a lei de Moisés. E a lei propriamente que Moisés legislou, ela por muitas vezes se colocava em contraste, em contradição com a lei de Deus. Eu sempre procuro dar esse exemplo, porque se nos 10 mandamentos está explícito não matarás, mas havia uma série de infrações que levariam à pena de morte, o que está em flagrante contradição com o não matarás dos 10 mandamentos. As mulheres que fossem pegas em flagrante adultério seriam lapidadas, ou seja, apedrejadas até a morte. Mas a humanidade de então não ousava ou não tinha condição intelectual, moral, de contestar junto a Moisés essa questão. Então, Jesus chega para nos dizer que aquele Deus pintado por Moisés, um Deus punitivo, vingativo, capaz de prejudicar deliberadamente os seus filhos, não existia. E que Deus era nosso Pai. E, portanto, não deveria ser temido, mas sim amado. Deveríamos acreditar, respeitar e amar. Então, sabemos que quando Jesus chegou, ele revolucionou um status quo da humanidade de então. E, com certeza, ele contrariou interesses dos poderosos de então. Os fariseus, os saduceus, do sinédrio, dos príncipes, dos sacerdotes e até do rei Herodes, como não? Não é? Então, nós sabemos que
Jesus, ele, tudo que estava nos 10 mandamentos e que não era exatamente daquela forma, por exemplo, santificar o dia de sábado. Claro que o pensamento era, tenha um dia para repouso. Porém, como é que os judeus interpretavam essa passagem? Que não poderia trabalhar de maneira alguma. E Jesus, nosso mestre, fazia questão de curar aos sábados e ainda dizia, meu Pai não para de trabalhar, meu Pai trabalha até hoje, referindo-se a Deus, nosso Pai. Então, ele realmente suscitou ódios, rancores, medo naqueles que queriam derrubá-lo de toda forma. E Jesus sabia do que viria depois. Jesus sabia que o cristianismo nascente teria que passar por duras provas, por situações de lutas sangrentas e que numa mesma família haveria divisão. Por quê? Lá no início, alguns aceitariam as palavras de Jesus. Outros se fixariam ainda na lei de Moisés. Então, com muita propriedade, Jesus afirma que, mesmo entre os domésticos, haveria esta divisão. Um acreditaria numa coisa, o outro acreditaria noutra. E não precisamos ir longe. Isso acontece com frequência ainda hoje. Sabemos que em muitas famílias há uma divisão. Um é católico, o outro é evangélico, o outro é espírita, o outro é ateu, o outro é umbandista. E temos ali, entre outras religiões, temos ali várias religiões. E por vezes, dependendo do espírito reencarnado, que pode ser muito radical, acha então que só a sua religião é a que salva, só a sua religião é que é a dona da verdade. Então, fatalmente haverá discussões, debates e pode mesmo haver ruptura nas relações familiares, nas relações sociais. Então, o que Jesus nos coloca é que, de fato, a sua doutrina, infelizmente, suscitaria muita dor, muito sofrimento. Sabemos que a religião católica, ela cumpriu de forma triste essas palavras de Jesus, pois que os homens que estiveram à frente da religião católica agora está muito diferente, mas lá em seus primórdios e ao longo da história do catolicismo, nós vimos mandos e desmandos, homens que utilizaram a religião como pretexto para terem poder, para fazer conchavos políticos, e os ensinamentos de Jesus passavam longe. Poderiam falar de Jesus, mas não vivenciavam Jesus em suas atitudes. Então temos as cruzadas, a Santa Inquisição, perseguições sangrentas, muita morte. E isso tudo, como disse Jesus, que utilizariam o nome dele como pretexto. Então, matariam em nome de Jesus para estabelecer o cristianismo de uma forma violenta, saqueando, violentando o livre-arbítrio do outro. Então, de fato, Jesus não veio trazer a paz, mas a espada. Jesus, não porque ele quisesse fazer isso de maneira alguma, porém, as consciências humanas, sempre manchadas por imperfeições morais, acabariam por não compreender a fraternidade que deve imperar entre irmãos
pois que somos filhos de um mesmo Pai. Não importa a língua que falemos, o nome que ostentemos, o partido político ao qual nos filiemos, a nossa religião, qual religião professamos. Não, isso não importa. Somos todos irmãos e filhos de um mesmo Pai amoroso, que espera que voltemos a Ele, transformados em luz, e que possamos com Ele contribuir para a paz universal. Então, de fato, e infelizmente, a doutrina ou os ensinamentos do Mestre Jesus não se fizeram prevalecer de forma pacífica. Se hoje ainda há irmãos que se utilizam da religião para uma plataforma política, para ganharem votos, para ganharem a confiança da população, e vejam, estamos no século 21. Imaginemos anteriormente, quando nós seres humanos éramos ainda menos depurados, estávamos muito mais voltados para a materialidade do que a espiritualidade. Então, meus amigos, reflitamos e façamos com que, não importando a religião que nossos irmãos possam adotar, que nós usemos do respeito, da compreensão, porque senão estaremos em franca oposição às palavras do Mestre Jesus, quando resumiu os 10 mandamentos em apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Queridos irmãos, eram essas as considerações a respeito deste tema. Fica aí a dica de leitura, itens 9 a 18, capítulo 23, Moral Estranha. Queridos amigos, convido novamente a cada um de vocês, agradecendo imensamente por estarem conosco nesses momentos em que, às 18 horas, na hora da Ave Maria, nós voltamos os nossos corações para esta casa Espírita Maria de Nazaré, voltamos o nosso pensamento para Maria Santíssima e agradecemos por esses momentos que pudemos passar juntos, elevando o nosso pensamento, porque sabemos que a nossa reforma íntima passa necessariamente pela sintonia que possamos ter. E essa sintonia se estabelece através do pensamento, da palavra, do sentimento e da atitude que possamos vir a ter. Oremos, meus irmãos, a Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, assim é e assim será para todo sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, tudo de bom, uma semana maravilhosa para todos nós. E eu gostaria de pedir uma gentileza, que possamos ir lá no canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré, que é o CEMN Poá, e darmos o nosso like, porque assim nós impulsionamos esse canal, permitindo, contribuindo para que a doutrina espírita chegue a mais corações. Queridos amigos, até a próxima, fiquem com Deus, recebam o meu abraço fraterno e apertado. Tchau, tchau.